Boa noite. Eu queria agradecer pelo convite. Eu achei muito boa a programação da mostra, também parabenizar vocês pela programação, pela temática e pela programação. E eu fiquei bem feliz assim com esse convite, porque pelo interesse, né, em exibir esse filme. E eu nunca tinha visto no cinema, já vi esse filme muitas vezes, porque escrevi sobre ele, mas nunca tinha visto no cinema. Outra experiência. Então, só para comentar assim rapidamente, né, a partir do que foi apresentado aqui como meu percurso, eu sou jornalista de formação e todo o meu processo assim, de formação no campo dos estudos de cinema. E depois do doutorado, eu comecei a me interessar muito assim por uma interface entre comunicação, cinema, e experiência estética, e também numa interseção com os estudos queer. Então, as coisas que eu venho escrevendo nos últimos anos são nessa interface, especialmente de experiência estética e os estudos queer, pensando o cinema a partir dessas chaves. E numa visada feminista, mais do ponto de vista teórico, mais até numa interseção com os estudos queer do que exatamente com os estudos feministas. E aí eu assim queria contextualizar um pouco o filme, né? Não sei se quem sabe assim alguma coisa sobre a história do filme, mas dar algumas informações de contexto, também colocar algumas questões a partir da... Voltei ao texto também, foi uma oportunidade interessante de voltar ao texto. E assim, esse filme, ele foi a Virginie Despentes é uma figura super importante assim num contexto ativista, intelectual francês. Ela publica um livro, que é o livro que dá origem ao roteiro desse filme, que é um livro de autoficção em que ela relata essa experiência do estupro que ela sofreu quando ela era adolescente, voltando de uma festa nos arredores de Paris, pegando carona na rua com uma amiga. E depois de bem pouco tempo depois, ela adapta esse livro para um roteiro, e aí ela então dirige esse filme em direção com a Coralie Trinty, e nessa chave muito interessante, que é um filme em que uma cineasta adapta um livro de autoficção que ela mesma escreveu e dirige um filme em que, entre várias outras coisas, ela encena explicitamente um estupro. E então, assim, aí também, como um desdobramento posterior, essa temática vai aparecer em outras obras dela, inclusive num livro que talvez seja o mais famoso aqui no Brasil, que é o Teoria King Kong, que é um livro publicado pela N-1, que é um livro em que ela vai insistir bastante nessa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que o filme também coloca, de alguma forma, que é o que resta para uma mulher que é vítima de estupro, né? Então, eu acho que eu queria, assim, tem um dado importante, que é de uma recepção inicial do filme. Esse filme ele estreou comercialmente na França, ele ficou uma semana em cartaz, e aí ele foi classificado como filme pornográfico, e aí ele ficou com um circuito de exibição muito restrito, e ele circulou muito pouco na época do seu lançamento, em função disso, porque aí, naturalmente, ele não era um filme que iria passar num cinema pornográfico de rua, né, e ele também, em função dessa classificação como cinema pornográfico, não podia passar em circuitos de cinema que receberiam um filme como esse. Então, a circulação do filme, inicialmente, ela é marcada por essa interdição, né, isso é muito importante de dizer, né? E eu acho que eu queria colocar assim como um ponto de partida aqui para a conversa acho que o filme faz várias interpelações nessa chave mesmo, né, da vingança e do estupro, da relação entre o estupro e a vingança. E eu acho que tem uma interpelação que é de ordem ética, que eu acho muito interessante. Assim, eu queria começar por essa pergunta, né? Quando ela fala no Teoria King Kong, e como ela mostra, quando ela tematiza no livro, também mostra em cena no filme, que se não se trata de uma recusa a narrar o estupro, nem de passar a se autodefinir exclusivamente a partir dele, como fabular esse trauma, né, que eu acho que é a pergunta que orienta assim, todo o filme. Porque isso está muito presente no Teoria King Kong, nisso que ela diz. Assim, né, como lidar, depois de um acontecimento como esse, como lidar com um trauma que tem alguma coisa da ordem do insuperável, mas, ao mesmo tempo, como não permitir que esse trauma insuperável passe a informar a vida da pessoa dali para frente, para sempre, né?
E eu acho muito interessante também quando ela diz que, no final... Porque, obviamente, ela foi muito questionada, né, ao longo do tempo. Tanto um questionamento, talvez, de ordem mais moral, assim, né, que é um filme muito violento e tal, mas com um outro questionamento também, que é por que você decidiu encenar explicitamente um estupro no seu filme. E eu acho muito interessante que ela diz assim: eu queria produzir no cinema a vingança que na vida eu não consegui. Né? Então, eu acho que, até um pouco retomando a pergunta, né, como fabular esse trauma que coloca essa pessoa em algum lugar entre esse trauma insuperável e uma negação muito radical de se autodefinir eternamente a partir desse trauma, e como... E essa fala dela, né? Na vida eu não consegui reagir, mas eu vou tentar fazer isso através do cinema. E até tem no teoria, acho que é no Teoria King Kong, que ela diz assim: eu sempre, inclusive, andei com canivete, porque eu tinha a impressão de que, se um dia eu fosse exposta a uma violência como essa, se eu tivesse uma forma de me defender como um canivete, por exemplo, eu me defenderia, e tinha naquele momento em que a violência aconteceu, mas eu não consegui fazer nada. Então, essa forma como ela tenta elaborar alguma coisa dessa sua incapacidade de reação no momento, que, obviamente, é uma incapacidade de reação totalmente compreensível, mas que fica ali perturbando ela durante uma boa parte de sua vida, é um pouco que ela tenta responder com o filme. Aí tem algumas coisas assim que eu acho interessante também, né, que, embora muito da discussão do filme fique bastante focada na coisa especificamente da encenação do estupro e da sequência final, acho que é um filme que é totalmente atravessado pela violência em todas as etapas, né? E assim, várias instâncias diferentes de violência em vários âmbitos diferentes da vida também, né? No convívio da vida cotidiana delas, antes delas se conhecerem, de uma certa naturalização, assim, da violência no cotidiano daquelas pessoas, num contexto periférico, e também de imigrantes, enfim, no caso de uma delas, né? E, assim, acho que esse é um ponto interessante, se a gente, talvez, o estranhamento com as cenas muito explícitas de violência ele seja um pouco menor, se a gente entender que tem alguma coisa ali no filme que aparece como esse cotidiano das personagens repleto de violências naturalizadas o tempo inteiro, né? Então, esse eu acho que é um aspecto interessante também. E eu gosto muito do Preciado, e tem algo que eu acho interessante, assim, quando ele fala, naquele livro Pornotopia, de um processo de desidentificação utilizando a violência para a reconstrução de uma ferida que foi produzida por um performativo dominante, nesse caso, a masculinidade. Então, assim, tem várias coisas que são muito... acho que a gente pode abrir assim para conversar, né? Mas acho que várias coisas que são muito... que chamam muito a atenção no filme, na cena do estupro, especificamente, as formas como essas duas mulheres vivem aquela experiência, né? São muito diferentes. E, de alguma maneira, assim, tem uma... parece existir ali uma sugestão de que a falta de reação de uma das mulheres que é estuprada à violência que estava acontecendo parece preservar ela de uma violência que foi muito mais extrema no caso da outra pessoa que reagiu, como se esse processo de reação fosse, em parte, o que alimenta essa violência no sentido, né, dessa masculinidade que performa uma violência, e quanto mais a pessoa reagir àquela violência, mais alguma coisa da ordem de um gozo ali com a violência vai continuar acontecendo. Então, quando ela não se mexe, quando ela não reage, quando ela xinga o cara perde o tesão. Né? Acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, naquela sequência. E tem quando eu escrevi esse texto, eu acabei estabelecendo assim, um diálogo bem grande com um trabalho da Fernanda Capibaribe, que é uma professora da UFPE, que também tinha escrito sobre esse filme. E ela vai na Butler, no Relatar a Si Mesmo, e ela tenta articular, né, alguma coisa
dessa ordem do relato e da encenação da violência sexual a partir de uma chave ética, né, que é essa que a Butler traz. E aí ela diz assim: narrar o estupro é demarcar um lugar de abjeção, é marcar seu corpo como violado. Nomear o estupro, assim, é desafiar o sistema patriarcal, porque a memória do estupro é uma memória velada. E eu acho que isso também retoma um pouco essa própria posição da Virginie Despentes, né, que ela está ali sempre nesse lugar, assim, recusando muito radicalmente um lugar um lugar de vitimização constante e permanente, né? E, ao mesmo tempo, tentando entender como, esteticamente, através do cinema, ela vai tentar produzir essa reação que ela gostaria. Eu não sei, eu acho se a gente pode abrir, né? Porque eu tenho muitas anotações aqui, mas eu acho que eu preferi ouvir as pessoas, assim. Tá. Eu estou bem curiosa para saber aqui. Tá. Uhum. Eu queria, assim, eu estou muito interessada em entender como é que as pessoas sentiram o filme, assim, sabe? Eu acho que exibir esse filme num momento em que o sentir está tão atravessado por uma lógica moral como a gente está nos dias de hoje, eu acho que é muito, muito interessante, assim. Então, eu queria entender um pouco como é que o filme bateu. Estou curiosa. Tá, para começar, eu acho que, tipo, a primeira vez que eu vi o filme é muito chocante. Eu me interesso muito pela estética precária do filme, assim, né? É uma imagem muito ruidosa, mas aí já é outra coisa. E acho que a cena do estupro marca muito o filme, mas para mim a graça dele tá muito no depois, assim, porque acho que são personagens que esqueci o nome daqui, a Manu, né? Ela se recusa a ser definida por isso, mas eu acho muito engraçado coisas que eu fui percebendo depois, é que elas vão se tratando muito como personagens mesmo, né? Elas viram essa coisa do a gente está matando as pessoas, a gente precisa começar a ter falas legais para acompanhar a matança que a gente está fazendo. Ou então depois, tipo, essa coisa do como que a gente vai morrer, né? Tipo, o que vai aparecer no noticiário quando pegarem a gente, ou essa coisa do tipo, esse desenho que fizeram nem vão me reconhecer, tipo, elas começam a se fabular, assim, eu acho. E eu acho que o próprio filme trata ela super como quadrinho, né? Essa coisa do os planos, a cena final lá da mais violenta, né? O tiro no cu do cara, tem toda uma decupagem meio de quadrinho, elas viram essas personagens mesmo, e eu acho muito interessante. Eu não sei, eu não tive muito contato com os textos da Virginie. Eu fico interessado, talvez, o que você pensa dessa relação que elas criam, né, depois dessas violências que elas sofrem, de se fabular como essas personagens, assim, né? Eu acho isso uma das coisas mais interessantes do filme, assim. Eu também acho muito interessante essa estética precária do filme. Acho que tem um trabalho de linguagem ali que passa por um lugar assim da incorporação de tudo que a princípio seria considerado errado do ponto de vista de uma linguagem cinematográfica mais clássica. A própria imagem, que é uma imagem com uma definição meio assim precária também, os cortes, o som, acho que tem um papel no uso da música assim que é muito importante, né? E que também está associado a essa formação dela assim, uma certa estética punk da Virginie Despentes. E eu acho assim, o que me interessa bastante no filme também, para além dessa pergunta, né, dessa interpelação ética que é e agora como é que eu fabulo esse trauma, isso que acontece depois, como você disse, porque eu acho que tem ali alguma coisa que também que é de uma ordem de um deboche muito grande, sabe? Eu acho o filme engraçado em vários momentos. Aí eu fico assim, será que eu deveria estar achando isso aqui engraçado? E tem uma sequência que eu acho muito interessante, que é quando elas estão no cassino, né? E que me faz pensar nessa censura ao filme, porque o filme foi censurado, né? Então, e censurado nos anos 2000, sabe? Então, assim, elas estão num cassino, aí elas seduzem um cara, e aí elas levam o cara para o quarto, e tudo o que acontece a partir daquele momento é uma encenação ao revés de acontecimentos que são
muito típicos da vida de qualquer mulher que se relaciona sexualmente com homens, só que ali está invertido. Né? Então, é a recusa a usar o preservativo, é a coisa de forçar o sexo na base da violência, é não saber fazer um sexo oral direito. Então, eu acho muito interessante, assim, né? Não sei se todo mundo lê essa sequência, mas eu acho uma sequência muito engraçada, assim, muito curiosa, que eu acho muito debochado, como gesto estético dela comentando uma certa história da encenação da violência contra as mulheres no cinema, que aquela sequência ali, para mim, se tivesse... poderia estar num filme do Tarantino com os papéis de gênero trocados, convencionalmente, sabe? E acho que talvez não assustaria, não causaria essa repulsa nas pessoas. Então, isso eu acho muito interessante, assim, o filme parece ter um comentário sempre muito debochado, assim, muito, muito engraçado sobre essas normas das representações de gênero no cinema. E acho que também tem uma coisa interessante ali da relação delas, que é a amizade, né? Assim, a amizade na forma de um cuidado, de um certo amor que elas estabelecem ali, que eu acho que também é um outro ponto que é interessante, me chama a atenção no filme, a gente pode conversar sobre ele também. Boa noite. Na verdade, eu não sei nem como formular a pergunta. Eu vi esse filme umas 3 vezes, mas há muito tempo atrás. Tem mais de 10 anos que eu não vejo ele. E é um filme que eu gosto muito, por várias razões, mas eu sempre lembrava dele pensando na violência que os homens... na questão da vingança, das meninas se vingando dos homens, né? E aí o homem vira uma coisa genérica, né? Sem distinção, né? Só que eu não lembrava da violência contra a mulher, né? E agora eu fui lembrando, eu falei, caraca, nessa cena não lembrava dela, então meio que se apagou da minha memória. Mas é uma coisa que é muito intrigante, que essa vingança ela não é só contra o homem, que é o ser que cometeu o crime, né? Mas passa a ser contra, não sei, posso estar equivocado, contra uma humanidade, né? Porque elas se viram contra as mulheres, inclusive, né? Inclusive, as primeiras vítimas são mulheres, né? Aí eu não sei como formular a pergunta, entendeu? Mas acho que meio nesse sentido, assim. Obrigado. Eu acho muito interessante, porque assim, o fato de que várias mulheres são assassinadas no filme, a começar pela amiga, né, a roommate ali da personagem, acho que complica bastante o filme e a nossa posição espectatorial diante do filme, né? Talvez ele fosse um filme mais fácil de gostar se essa vingança fosse só contra homens. Mas ela assim, tô com raiva, vou sair matando todo mundo. Tem um certo prazer sádico na morte também, né? Porque essa morte é muito, em vários momentos, ela é uma morte muito, do ponto de vista narrativo, injustificável. Algumas são justificáveis narrativamente, outras não. Mas eu acho interessante que isso se coloque, porque eu acho que isso complica um pouco a nossa relação espectatorial com o filme, sabe? Que é isso, o que a gente faz diante do fato de que elas também matam mulheres, né? E ao mesmo tempo, assim, aí assim, me parece que talvez levar o filme menos a sério, no certo sentido de enxergar esse deboche que ele tem, ajude a entender um pouco essa violência contra outras mulheres também, sabe? Colocando isso numa chave de um certo prazer sádico com a violência e com a morte, que parece que atravessava a vida delas já de uma maneira muito naturalizada e que elas vão começar a colocar em marcha ali também no processo delas de fugir e se vingar, né? Assim, complicando um pouquinho a coisa, talvez poderíamos pensar no sentido de matar as mulheres que contribuem com esse mundo machista,
mas também não é por aí, né? Porque elas matam, inclusive, colegas de trabalho, né? Enfim. Boa noite. Eu acho que o que eu queria falar é menos uma pergunta e mais uma queixa, porque a forma como eu me informei sobre esse filme tem muito a ver com essas listas que as pessoas fazem com filmes, e geralmente eles englobam esse filme no que eles chamam de movimento de extremismo francês, junto com vários outros filmes, né, como Martyrs, etc. E a minha queixa é com relação à forma como muitas vezes esse tipo de filme é abordado, sabe? Se analisa muito o filme pelo extremismo dele, simplesmente por uma questão da violência ou de como ele pode chocar, ferir a moral do público. E muitas vezes esse debate que a gente está tendo aqui, né, dos pormenores do filme, o que motiva ele, né, isso é simplesmente deixado de lado, né? E eu acho muito interessante que a gente possa se reunir agora. Abordar um filme que muitas vezes é olhado por várias pessoas como um filme, sei lá, menor, por toda a estética dele, a forma como ele viola a moral, de certa forma, e ver um pouco além, né? Toda a questão da cultura do estupro, como isso é lidado na sociedade, como as mulheres lidam com isso, e como você mesmo falou, essa incapacidade de lidar com isso algumas vezes, e como isso é representado no filme como essa violência extrema que ocorre depois da cena de estupro. Então, eu realmente acho isso muito interessante, é muito enriquecedor para reavaliar esses filmes de uma forma diferente, sabe? Sem olhar de forma muito superficial para eles. E é só isso. Obrigado. Eu não sei se eu tive sorte, não. Eu nem lembro, estou tentando lembrar aqui como é que eu cheguei nesse filme. Provavelmente pela Virginie Despentes, que eu estava lendo a obra dela, assim, com muito interesse, os livros de literatura também. Mas eu não sei se eu tive sorte, eu não sabia que esse filme estava classificado, sei lá, fazia parte de uma lista de coisas extremistas, assim. Então, eu nunca fui, assim, até hoje, pelo menos, até você me dizer, isso nunca informou meu contato com o filme. Eu sei que ele é um filme com o qual a crítica lida de uma maneira esquisita, mas com o argumento de que ele é um filme mal feito, sabe? O quanto esse argumento de ser um filme mal feito talvez mascare ali um problema moral, né, com o filme, aí é outra discussão. Mas ele muitas vezes é classificado como um filme ruim por ser um filme mal feito, sabe? Um filme meio tosco, assim, meio, do ponto de vista propriamente da linguagem, mal acabado mesmo, sabe? Oi. Eu tinha pedido o microfone, estava pensando no que você tinha falado, né? Pensando nessa questão da complexidade dessa ação que também vai contra as mulheres. E eu acho que não é contra as mulheres, e não só contra as mulheres, não só contra os homens, mas tem um sistema bem complexo ali de opressão, e isso que eu acho bonito, que o filme não simplifica. Então, por exemplo, aquela primeira mulher que é desconhecida, que elas matam no caixa eletrônico, pela roupa dela, pelo jeito como ela também significa toda uma questão de família, toda uma questão de classe, né? Então, não é apenas enfim, eu acho que tem essas complexidades que eu acho bonito nesse filme. E pensando nisso também, eu também pensei no que a primeira pessoa lhe falou sobre essa questão das personagens que elas vão fazendo ou não fazendo, né? E aí eu fiquei pensando como elas constroem, desconstroem e reconstroem essa feminilidade a partir disso. Então, essa personagem que elas vão fazendo, como elas escolhem estar dentro ou fora, né, do que seria essa feminilidade que esperam nesse contexto delas, né, que é esse contexto super precarizado, esse contexto que as duas trabalham de alguma forma no mercado sexual, né? Elas se conhecem um pouco ali, elas se reconhecem ali, enfim, queria escutar você falar um pouquinho sobre como também esse filme pensa isso, assim, e como que elas, a Virginie muito, né, também, mas tudo, mais ou menos por aí. Eu fiquei pensando também, depois desse comentário, né, que a violência também é perpetrada pelas mulheres, sobre as mulheres.
E eu acho que se fosse sobre os homens, ia continuar sendo um filme sobre os homens, né? Tipo, a mulher se definindo pelo homem, então só agindo em reação a alguém. E aí eu acho que ia ser um filme realmente muito simples, assim, ia cair nesse senso comum de um filme, tipo, ai, vamos acabar com os homens, né? Um mundo só das mulheres. E aí eu acho que ia cair de novo nessa definição pelo outro, que eu acho que a Virginie tenta muito desconstruir na teoria King Kong. Acho que, inclusive, sobre o estupro, né? Essa coisa de que isso não vai dizer o que eu vou fazer daqui para frente. Eu acho que são mulheres que são violentas também, como nos outros filmes violentos. Quando é um homem, a gente não fica generificando sobre quem a violência cai, né? Então, acho que também tem esse movimento dela, né, de tentar colocar a mulher como um agente ali, independente do entorno. É tipo um agente violento no geral, com quem tem vontade. Então, lógico que tem também todo o sistema, né? Tipo, é uma ação também em reação a tudo isso. Mas acho que é muito mais, assim. Acho que é só por um ímpeto mesmo, um impulso, assim. Acho que isso também fica muito no prazer a outra, que eu não lembro o nome, que tipo, também gosta de masturbação, e aí tem aquele filme, o filme que ela está assistindo, é meio violento também, né? Tipo, não é um sexo de boa ali. A mulher está sendo acabada ali pelo cara e ela tem prazer nisso. E também na teoria King Kong fala disso, né? Sobre tipo, esse tesão que é meio proibido para as mulheres, né? Uma coisa muito masculina. E que aí a gente fica se diminuindo, né? Para não sentir tesão nessas coisas erradas. Enfim, acho que tem toda uma coisa assim da Virginie. Eu acho muito interessante no filme a maneira como essa agência das mulheres está colocada o tempo inteiro, inclusive na própria sequência do estupro, né? Especialmente da parte dela ali, assim, como ela parece ter uma certa inteligência muito presente para entender o que está acontecendo ali e para diante de uma situação de uma contingência absurda, ainda assim, alguma coisa se produz ali da agência dela, e isso que se produz seja na forma como o cara se desmobiliza para o estupro, né? Seja na forma seja no que ela diz depois para a amiga, né? Ao mesmo tempo em que tem aquele diálogo, naquele momento específico, ele parece ter uma melancolia muito grande também, né? Porque quando ela vai dizer aquilo, ainda que seja totalmente justificável no contexto da cena, também é uma fala que remete à possibilidade de que a maior parte das experiências sexuais dela com homens tenha sido muito ruins, né? Então, tem essa ambiguidade assim ali. Tem uma coisa que eu acho muito interessante no filme, que é propriamente visual, de linguagem, é que ela filma essas mulheres, a Virginie e a Coralie, elas filmam essas mulheres com muito tesão, né? Então, tem planos que são incríveis, assim, dos corpos, do próprio desejo delas ali em circulação. Tem uma forma de filmar essas mulheres, seus corpos, a bunda, etc., que eu acho que é muito interessante também, muito poderosa no filme, sabe? A gente incorpora, interioriza tanto essas críticas lá, coisa muito assim da Laura Mulvey, né, do male gaze, etc. A própria Laura Mulvey já reviu isso 1 milhão de vezes, mas isso ainda informa a maneira como a gente olha criticamente para as imagens. E eu acho que ali tem uma outra coisa que acontece, né, na maneira de olhar, na maneira de filmar, numa forma muito desejante de colocar esses corpos em cena e de olhar para eles e de dar alguma coisa para que a gente olhe também, sabe? Eu acho isso muito interessante no filme. Boa noite. Eu estava pensando muito desde que você falou, porque é uma autoficção e onde as personagens, transposta para o cinema, onde as personagens passam a fazer essa autoficção delas mesmas, né? Então elas têm essa consciência narrativa. E como essa consciência narrativa também acompanha essa possibilidade de saída e entrada dentro desse sistema de feminilidade, sim, mas dessas posições estantes da mulher dentro da heterossexualidade, no final das contas, né? Então, como essas mulheres, né, essas duas personagens, no final das contas, vão se tornando sujeito, né?
E como esse se tornar sujeito está dentro desse jogo de ocupar ou não esses espaços, esses lugares de poder de autodeterminação e de poder de desejo também, né? De poder desejar, inclusive desejar a violência, né? Eu fiquei pensando bastante nisso, e o filme, eu não lembrava também que tinham mortes de mulheres. Eu tinha visto algumas vezes e eu fiquei surpresa com isso. Eu não tenho exatamente uma pergunta, né? Mas eu queria saber o que você acha, ou o que todo mundo acha aqui, sobre essa questão da autoficção na relação com o gênero mesmo. Nos tornar sujeito, mas porque existe algum tensionamento de gênero ali, né? Então a heterossexualidade aparece invertida. A heterossexualidade como poder, como você disse na cena ali do cassino, né? Em que essas mulheres performam essa masculinidade violenta. Ou se é uma masculinidade violenta isso, ou se é só uma posição de heterossexualidade, né? Uma posição de poder e não poder. Que parece que esse sistema de desejo pressupõe que hajam essas duas posições, né? A passiva e a ativa, a submissa, a insubmissa. A insubmissa não, a submissa é a dominadora, né? A insubmissa não é permitida. A insubmissa ela aparece assim, dessa maneira, né? Queer feminista, talvez a gente diga. Mas como esse filme também fala sobre as posições da heterossexualidade, no final das contas. Né? E como essa autoficção está ligada com o gênero, a possibilidade de romper com o gênero, saindo desse sistema heterossexual, né? De tornar-se sujeito. Né? Então, acho que elas nem... porque é isso, né? Não é um objeto. Quando ela está filmando as mulheres com tesão... tem esse olhar, tem essa lesbianidade um pouco implícita ali o tempo todo, né? Ela não acontece, ela acontece nesse beijo do cadáver, né? Ela acontece como morte, é um filme onde a morte é o maior tesão. Então elas matam e matar é o gozo, né? E é na morte que acontece esse beijo lésbico. Então também tem alguma coisa aí que está, né? Que está sendo dita, eu acho. Não sei. Então existe essa saída. Eu gostaria que a gente pudesse falar também um pouco dessa saída da heterossexualidade, né? Que também é o momento, não sei, né? Ela reescreve, né? Parece que o Preciado e ela se encontram quando tem uma exibição e é censurada, e é quando eles se conhecem, e é esse momento que ele fica muito triste, que ele faz essa frase lá no Texto Junk, que é: poxa, eu conheci a Virginie e ela está virando lésbica e eu estou virando um homem trans. O que vai acontecer a partir de agora, né? E eles namoram e tal, né? Mas, enfim, falar dessa lesbianidade aí nesse olhar também, fora do male gaze e tal. Enfim. E dentro da ficção dessas personagens. Eu acho... Assim, acho que a gente pode pensar... essa questão delas como personagem, produzindo esses personagens e saindo dos personagens que você comentou assim muito bem, também a partir da chave da performance, mas não necessariamente da performance de gênero, não exclusivamente da performance de gênero, né? Mas a gente pensar a performance como a incorporação de alguma coisa que são gestos, ritos, atos, etc., de uma determinada cultura que se transmite a partir de um aprendizado que também é um aprendizado do corpo, né? E aí eu acho que isso também é outra ambiguidade que o filme coloca, porque, ao mesmo tempo em que, em diversos momentos, parece que a gente está vendo essas personagens incorporando uma dinâmica normativa a partir de um modelo masculino, heterossexual, nunca é só isso. Não é só a inversão dos papéis de gênero, nunca, sabe? Então, seja porque elas matam mulheres, seja porque isso está colocado no próprio filme, né? E essas sugestões da lesbianidade, né? O primeiro momento que elas dançam juntas é uma sequência linda, né? Você fica esperando a pegação acontecer, ela não acontece, sabe? Uma vez eu acompanhei uma conversa sobre esse filme em que as pessoas compararam ele um pouco com Thelma e Louise,
E aí, trazendo essa questão assim, por que sempre tem que morrer no final, sabe? No caso de Thelma e Louise, sei lá, né? Não mostra exatamente elas morrendo, mas elas morreram. E por que a morte sempre tem que chegar, assim, né? Só que eu não sei se eu compararia diretamente esses dois filmes, porque não me parece que em Besmois a morte está chegando numa lógica de punição, né? Como em Thelma e Louise isso né? É outra ética, assim. Então, assim, me parece que a morte é alguma coisa que está no horizonte para elas de uma maneira tão concreta o tempo inteiro que o que acontecer até lá é o que elas vão conseguir produzir ali, né, de maneira contingenciada, no processo de relação com as pessoas, com quem elas vão cruzando ao longo do processo, e com esse gozo da violência mesmo, né? Eu acho muito louco porque essa coisa da performance de gênero tem um... Essa frente de gravação. Tá. Não, esse negócio que tem esse deboche mesmo dentro dessa performance de gênero, não é nunca só isso, não é só uma inversão, mas tem uma sacada muito louca, que elas estão sempre bonecas, linda, vestido, gostosonas e tal, e elas estão assim, sentando assim, né? Tem um corpo, tem um outro corpo, tem essa... Mas elas jogam com isso também. Elas jogam. Os dois corpos, né? Elas estão... tem essa ambiguidade. Que está mais assim... Quando quer, ela tem aquela performance da rasgada da meia calça, que é super... que é a abertura do zíper, né? Enfim, eu acho isso muito interessante também, a ambiguidade nesse lugar, sabe? Do corpo e da roupa, assim. Enfim... Quando eu estava escrevendo o texto, eu cheguei na ideia de pornotopia em Preciado, né? Muito na esteira ali de Foucault, da heterotopia, mas eu fico pensando se dá para imaginar a construção desse espaço pornotópico no filme como esse espaço-tempo que está no mundo, mas, ao mesmo tempo, que está deslocado no mundo, porque, dentro daquela lógica interna delas, existe um outro sistema de normas, de regras, de combinações e de vivências possíveis que não é exatamente aquilo que está regindo o mundo lá fora, né? De fato queer, né? É totalmente queer. E eu acho... E aí, acho que talvez a sequência final seja a epítome desse espaço pornotópico, assim, né? Que é aquele espaço em que essa relação muito, assim, atravessada entre o tesão, o sexo e a violência, ela vai atingir um outro patamar, assim, né? Boa noite. Eu tenho, acho que, duas perguntas. A primeira, talvez, tentando relacionar com o primeiro filme que a gente assistiu, não sei se você teve a oportunidade de ver também, que é Possibly Michigan, e que traz para mim, eu acho que, a noção entre vingança e justiça. E aí, se perguntar, a justiça é possível depois disso que aconteceu? Porque me parece que no primeiro filme, mesmo elas matando o cara e comendo ele continua aparecendo. Ele aparece na janela e o filme termina ali. Então, parece que, mesmo você cometendo a vingança e fazendo tudo o que você fez, você não consegue se livrar do problema, ou aquilo pode voltar. E aí, pensando no segundo filme, eu ficava me perguntando, isso é uma vingança ou é uma tentativa de justiça? Assim, você consegue fazer justiça? Porque se a gente pensa quando o irmão de uma delas se oferece para matar o estuprador, ela se recusa. E aí, quando a gente pensa primariamente, muitas vezes pensaria que aquilo seria a justiça pura e o filme poderia ter terminado ali. Então, essa impossibilidade, talvez, de completar qualquer coisa, seja a vingança ou seja a justiça. Talvez a vingança vai se tornar uma estrutura eterna, você tem que continuar matando, tanto que o filme até o final é a matança, mas a justiça talvez não encerraria também. Eu acho que a segunda pergunta tem a ver com uma cena específica que eu não consegui entender tão bem, não sei se você conseguiu interpretar,
ou teria uma teoria de onde ela entra dentro do filme, porque eu acho que tem uma cena, duas cenas, ou uma mesma sequência de cenas, em que elas fazem relações sexuais com dois homens que depois não são mortos, assim, que eu acho que talvez me parece a cena em que elas têm mais prazer ou aparecem ter mais prazer. E aí eu não entendi muito bem porque ali não acontece a matança também. E aí eu não sei se você tem alguma teoria sobre. É isso, obrigado. Eu não tenho, não. Não sei por que eles não morrem. Você tem? Eu tenho uma hipótese. Adoro. Nessa cena, elas ficam se assistindo, transando. Então, eu acho que é isso. No fundo, não é sobre eles. É sobre elas se verem. Então, acho que eles estão ali, assim, como eles estão ali como dildos, praticamente. Eu acho. Eles nem existem. Então, por isso que eles nem entram nesse gozo da morte ali. Enfim, é uma ideia. Acho que é uma boa leitura. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, assim, não tem nada no filme que seja maniqueísta, né? Ele vai colocando camadas que complexificam tudo. Aquele momento em que o irmão descobre que ela foi estuprada é muito interessante, porque quando ele vai lá, né, qualquer coisa, um machão, assim, vou defender ele não está preocupado com ela diz isso. Ele fala, você não perguntou nem se eu estou bem. Né? É outra coisa que está ali, uma ideia de uma defesa da honra, sei lá, mas assim... Depois ele diz que tem nojo dela, né? Exatamente, a mesma coisa que o estuprador fala para ela. Então, assim, tem uma... E assim, o primeiro momento que a gente vê ela encontrando esse irmão, o irmão bate na cara dela, né? Então, eu acho... Aquela linha de fala que ela diz, você nem perguntou se eu estou bem, é muito importante, né? Nessa nuance, assim, nessa sutileza com que o filme coloca essa complexidade dessas relações. Porque, de fato, seria muito fácil ela aceitar que aquele cara, que o irmão dela matasse os caras que estupraram ela. Né? E aí não me parece que é uma posição moral dela, de jeito nenhum, de dizer assim, não mato o cara. É só assim, não faça isso, porque você não está preocupado comigo. Né? Você tá interessado em outra coisa. Então, eu acho que tem nuances, tem sutilezas dessas que vão aparecendo em diversos momentos do filme, né, dentro dessa complexificação ali do que está posto, sabe? Eu ia fazer um comentário sobre essa cena que eles transam, tipo, todo mundo se vendo. E eu acho muito engraçado a forma como... Engraçado não, mas tipo, acho interessante a forma como, a partir do momento que ele demonstra que ele tem um desejo, tipo, de ver as duas transando entre si, ele é meio que expulso daquele ambiente. Manda assim. ele embora. Então, acho que corrobora muito pro que você falou agora. Eu acho que eu penso muito isso por conta disso, porque ela fala, amada, não é sobre isso, você aqui, a gente não te convidou para isso. Você não é elas que são o olho. Sim, e eu acho que isso tem a ver também com, pensando nessa ideia de justiça e de vingança, eu acho que se ele fosse lá, o irmão fosse lá e matasse, era vingança dele, não dela. E o filme não é sobre isso. Né? O filme não é sobre os homens. O filme é sobre essas duas pessoas, é sobre outra coisa. O que é essa questão da justiça e da vingança é mal babado, né? É um puta babado isso. Porque, no final das contas, o que seria essa justiça, né? A morte do cara... né? O que estaria reparado com a morte dele, né? E essa fala dela, né? Você não pergunta se eu estou bem. Então, a justiça o que é? É que ela possa se sentir bem, e o que determinaria o que ela faz depois como vingança também. Porque não é diretamente... ela não vai atrás do estuprador dela. Não é exatamente isso que acontece, né? Eu não sei se existe essa busca por justiça, né? E eu acho que nem existe a tal da justiça, né? Dentro desse léxico, dentro dessa ideia pornotópica ou heterotópica. A justiça é uma fabulação né? Francesa moderna, sei lá, masculina, né? Esse cara que vai preso, esse que prende, esse que legisla sobre o outro e tal. Eu acho que isso nem passa dentro do vocabulário legal delas, né? Enfim, é uma questão filosófica muito de base essa, né? A justiça e a vingança, né? O que é justo? Eu acho uma pergunta interessante, mas eu acho que esse filme nem passa por isso, sabia? Pela ideia de justiça, assim. Eu estou só conversando.
conversando a partir de agora. Eu tô achando ótimo. Tem uma coisa que eu fico me perguntando sobre aquela cena delas duas com os dois caras, que é aquilo ali já acontece num momento em que elas estão muito conhecidas. E aí ela manda o cara embora naquele momento. O filme também deixa isso totalmente aberto e eu acho isso muito produtivo, que é se ali... Assim, por que que aquele cara sai também? Se ali... Se ele, de que maneira esse conhecimento da trajetória delas, que todo mundo já estava sabendo, mobilizou também, de alguma maneira, o desejo deles de estarem com elas e o fato de que, quando ela manda ele embora, ela vai. E o outro fica, sabe? E o filme não diz pra gente se eles sabiam, sabe? E eu acho isso muito interessante também, que é com quem eles estavam se relacionando sexualmente ali, com as mulheres que eles conheceram no bar ou com as duas putas assassinas. Porque é isso, assim, esse fascínio da figura da puta assassina também, né? Quando... Essa ideia do homem se colocando em risco numa relação, num possível encontro sexual. Sim. E quando elas entram na casa do cara, que elas vão roubar o cofre, o cara sabia quem elas eram. Ele permitiu elas entrarem porque ele quis. Ele apostou ali em alguma coisa, sabe? E eu acho isso muito interessante também. que é esse fascínio, né? Com essa, assim, o livro tem aquele momento inicial do livro do Teoria King Kong, que ela diz, né? Eu escrevo para as caminhoneiras, para as mal-amadas, para as frígidas, para as putas, para todas as mulheres que não se enquadram no mercado da boa moça. E é isso, assim, esse papel que ele parece que é ao mesmo tempo numa chave do fascínio e da abjeção, né? Assim, eu fico pensando muito também nessa sequência final, porque o que acontece ali nas interações delas com aquelas pessoas na sequência final, especialmente com o cara que é assassinado, né, com o tiro no cu, que é isso, assim, parece que tem alguma coisa ali que é dessa ordem, né, de uma mistura de fascínio e abjeção que elas ficam colocando em cena o tempo inteiro com o que elas fazem e que também passa não só pelos atos, mas por essa corporalidade, essa ambiguidade também na corporalidade, como você tinha comentado antes, né? Elas estão vestidas de uma maneira muito fatal, mas eventualmente a corporalidade é uma corporalidade meio masculina, meio desleixada, meio bruta, etc., né? Mas aí depois, quando ela está seduzindo, não é, né? Então é tudo muito... Tem um balanço assim né, que coloca a gente numa posição, enquanto espectadoras, que é muito interessante. Estou adorando muito que virou uma conversa, assim. Acho que quando a gente programa debates, é sempre quase a nossa intenção e está sendo um prazer ouvir todo mundo e suas observações sobre, que quando a gente programou o filme, acho que era muito isso que a gente estava pensando, assim. Eu lembrei muito agora da conversa que quando a gente passou ano passado o filme The Living End, do Greg Araki, que é de um... resumindo rápido. São dois caras que pegaram HIV nos anos 92, eu acho. E aí eles só começam a embarcar também numa onda de crimes, assim. O filme não é violento, tipo, definitivamente não é violento como esse. É muito mais sobre essa road trip deles cometendo os crimes, mas a gente mal vê os crimes. Mas é muito queer, né? Essa visão de juntar desejo, morte, violência, e não distinguir nem moralizar nenhuma dessas coisas, né? E eu acho que nessa coisa do tema que a gente colocou esse filme de vingança, justiça, eu acho muito interessante que é também nada mais queer do que fazer uma pergunta e se recusar a ter uma resposta para ela, né? Quando a gente monta a amostra que a gente colocou, a gente vê tanto filme e tantos jeitos diferentes que as pessoas buscam a justiça para si mesmas ou para outra pessoa. Quando você monta o geral, você fica meio... isso é tudo um pouco sem sentido. Nenhuma resposta você fica... isso, total. Sempre você tem que aceitar algum absurdo. E acho que esse é um filme que é isso. Ele lida muito com esses absurdos e essa visão muito queer. Entender, tipo... isso, né? Não precisa de uma resposta. Não tem um sentido nas coisas, né? Essa cena que vocês estavam falando do porque elas não matam um cara, eu concordo muito com a visão de vocês. É muito uma cena sobre ela, a conexão delas, né? E eu até pensei... que o cara falar essa coisa do... vocês se peguem, né? É quase um pouco o público, né? Porque a primeira vez que eu vi também eu ficava... Tanto que a primeira vez que eu visionei esse filme foi para colocar na mostra do Amor Bandido e ele não entrou, porque elas são amigas. E aí, vendo o filme, eu ficava tipo... é agora, né? É hoje, né, Juliette? E aí... Parece que quando ele fala, parece que é o público falando, e quando ela diz não, é ela falando não pro público também. E ele obedece
Porque o público vai ter que obedecer também, assim, acho que tem uma coisa, assim, é um filme bem... Nem tinha feito a conexão quando eu falei delas serem personagens, do filme também ser uma autoficção, né? Eu acho que é um filme muito metalinguístico nesse sentido também. Enfim, muito... Fale? Não, já tem essa coisa da casa de swing, né? É uma coisa super normativa, na verdade, super hétero, super limpa. Eles são todos ricos e as mulheres estão vestidas de uma maneira e os homens de outra. Então também tem uma coisa, um desprezo para aquele espaço como espaço de desejo, né? Ele está muito organizado, não tem transgressão, não é suruba que está ali, né? É uma coisa completamente dentro da ordem. Então eu acho que tem essa coisa nessa cena final também que é essa coisa chata, sabe? Tem um tédio ali acontecendo. Isso é entediante, né? Esse tesão aí, ele é limpo, ele é organizado, ele é... O que mais dizer, né? Quase castrado, mas, enfim, limpo, higienizado. Assim, e aí eu acho que tem essa sujeira que aparece, né? Então você é um porco, grunhe como um porco. Né? Para de usar essa mascarada e tal. E aí enfia a arma no cu, né? E essa morte assim, dessa maneira, e muito sangue, muito violento. Então, acho que evidencia algo ali também. Acho que tem uma coisa, assim, o espaço da tentativa heterossexual de recuperar um tesão perdido, né? E aí é muito, muito tedioso, muito melancólico mesmo. Eu gosto muito do Greg Araki, muito, muito, muito. Assim, Mistérios da Carne é um filme que eu acho fantástico. Eu escrevi sobre um outro filme que eu também adoro, que é O Estranho no Lago, que é um filme... eu estou falando isso porque no texto sobre O Estranho no Lago, que eu escrevi junto com Jason Marconi, que é um grande parceiro assim, de escrita, pensando no cinema a partir da estética da teoria queer, porque O Estranho no Lago é um filme que ele tem que a gente abraça uma teorização do Léo Bersani da ética anticomunitária. Nesse filme, o filme é um filme de cruising em que um homem gay começa a matar os outros homens gays que frequentam aquele espaço onde os homens gays têm essa socialização sexual. E aí, quando a gente começou a pensar sobre esse filme, eu fui rever um filme que eu adoro, assim, eu sou absolutamente obcecada por ele, que é O Chant d'Amour, do Jean Genet, né? Que é assim, e recuperar também o Diário de um Ladrão, né? Recuperar essa reivindicação muito radical de uma ausência de futuro, que eu acho que esse filme também coloca de alguma maneira, né? Então, tem alguns autores que estão ali na chamada de vertente negativa dos estudos queer, como Léo Bersani, como a Lee Edelman, que acho que o Jack Halberstam não é tão pessimista assim, mas que apostam, principalmente a partir de uma crítica à crononormatividade, como eles chamam, né, que é uma organização biopolítica da vida a partir da reprodução, né, e que, por isso, é totalmente heteronormativa, apostam num rompimento muito radical com essa ideia de uma crononormatividade, de uma organização biopolítica da vida a partir do tempo, né, e, obviamente, a partir da reprodução, mas que teria como resultado, no final das contas, não a aniquilação do mundo, mas a aniquilação da humanidade. Porque, no limite, se não tiver futuro, porque as pessoas pararam de se reproduzir, o mundo não acaba, mas a humanidade pode acabar. Então, eu acho muito curioso como essa vertente negativa dos estudos queer, obviamente, tem uma negação de uma política de vida que, às vezes, é muito incômodo de lidar, né, quando a gente aposta nisso em termos teóricos, assim, porque esse tipo de convocação ética é uma convocação ética muito difícil de aceitar, né? Se a gente pensar no que a gente está hoje vivendo como discussões acerca de um possível fim do mundo, né? Com várias perspectivas diferentes. A perspectiva ameríndia, o mundo acabou, tem mais de 500 anos para a gente, até essa perspectiva mais apocalíptica, muito nossa, assim, ocidental, de sentir que o fim do mundo chegou perto da gente agora, né? Ainda que a mítica do fim do mundo sempre tenha também atravessado a história da humanidade, né? Tá na Bíblia, tá em tantos momentos da história que a ideia de que o mundo vai acabar, ela aparece.
Mas, assim, eu acho que eu acho muito interessante como alguns filmes, como... no caso do Uma Canção de Amor, tem outra coisa ali, né? Porque eles estão presos e tem um carrasco, e esse carrasco é uma pessoa que deseja esses homens que estão presos, e esses homens que estão presos que conseguem estabelecer algum tipo de contato entre eles, muito contingenciado, né? Mas é assoprar a fumaça do cigarro no buraquinho da parede, enfim, é jogar uma flor pela janela e o outro conseguir pegar e tal. Mas eles dançam, eles se masturbam, eles fazem um monte de coisas, e tem a sugestão do filme de que, no final das contas, eles são muito mais livres do que aquele cara que é o carrasco que fica observando eles dentro da cela, sabe? Mas tudo isso para dizer que eu acho que tem um conjunto de filmes que acionam de uma maneira que eu acho muito produtiva, enquanto projeto estético, essa negatividade, sabe? Só que no caso do Estranho no Lago, o estranhamento é maior ainda, porque o filme é muito bonito. Ele é perfeito, né? A paisagem é maravilhosa, aquele lago na França, no verão, as pessoas ali, né? Os atores são muito bonitos, enfim. Aqui a gente tem um trabalho com a linguagem que é de outra ordem, né? Elas são muito bonitas, elas são filmadas de uma maneira muito desejante, mas o trabalho de linguagem do filme é outro, não é essa tentativa de produzir imagens assim belas, né? Mas eu acho muito interessante isso, assim, como que esses filmes colocam a gente diante desse impasse, que é esse impasse de uma incorporação de uma ética da negatividade. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta para poder encerrar, mas antes disso eu vou fazer um convite para vocês, que amanhã às 4h aqui na sala vai passar Darat, que ele é um filme do primeiro cineasta do Chad, que é um país africano, do Mahamat Saleh Haroun. Ele é um filme que, para quem está interessado por essa questão tipo, de vingança e justiça, ele aborda isso de uma forma que eu acho perfeita e muito tensa, assim, porque ele aborda a história de um menino que ele é órfão, a vida inteira dele é definida por ele ser órfão, e ele recebe como incumbência do avô dele matar o assassino do pai dele, que morreu na guerra, foi morto na guerra. E aí, então, durante o filme, a gente questiona muito sobre essa questão da vingança e da justiça, assim, o que é justo para aquele homem que não tem, que ele não é mais só um carrasco de guerra, ele é um homem que se casou, que a esposa está grávida, e ele tem outras... ele é multidimensionado, assim, ele não é só aquele homem ruim que matou o pai dele, assim. Então, é um filme muito tenso, ele constrói um suspense muito bom, e eu acho que vale muito a pena ver aqui na sala, assim, porque ele tem uns planos muito bonitos, assim, do país, uma coisa meio desértica, assim, que reflete nesse sentimento que ele tem. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu tinha escrito aqui, só que eu não estou achando, mas é sobre a questão da pornotopia da violência, que é um termo que você usa no seu artigo. E aí que você se faz essa pergunta de que mundo é criado a partir de uma contra-violência. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque você menciona o Preciado, ele coloca o cinema como um dispositivo que ele é capaz de, não sei se de criar exatamente, mas de oferecer uma certa visão de mundo, assim. E aí, enfim, a Gabriela fala muito sobre quem são essas mulheres, né, que é a Coralie e a Virginie, que estão na sala de montagem, estão na direção, e também esse uso das atrizes, assim, que são descendentes de marroquinos, eu acho, não são mulheres brancas lá na França, e elas têm uma carreira pornográfica prévia, assim, ao filme. A atriz que faz a Manu, se eu não me engano, tem até um filme pornô que ela perdeu a virgindade dela nesse filme, assim. Então, enfim, aí eu queria perguntar um pouco sobre, ficou meio confuso, não sabendo explicar também, mas sobre como você acha que esse uso dessas atrizes pornôs profissionais e dessas cenas de sexo muito explícito, assim, performado naquele momento, como que isso contribui para essa... de que forma que o uso essas mulheres que estão... Do próprio manifesto King Kong, né, da Virginie, que ela fala que escreveu para mulheres que são mais King Kong do que Kate Moss, assim, de como essas mulheres elas são capazes de produzir um filme que tem esse teor pornográfico que aborde essa questão mais ampla politicamente. Ficou super confuso, gente, desculpa. Que eu não... eu acho que tem esse desejo dela de, no final das contas, falar sobre, com e para mulheres monstruosas, né? Dentro de uma lógica normativa que classificaria essas mulheres como objetas por vários motivos. E aí eu acho que a gente poderia, talvez,
pensar assim, numa volta aos comentários que foram feitos antes sobre a questão da autoficção, porque ela fica dizendo isso, a questão dela ter sido atriz pornô, então isso aparece no filme também, né? Então, acho que tem uma parte da leitura do filme que é condicionada pelo fato de que a maioria das pessoas que acessam esse filme sabem quem é uma das diretoras, conhece o manifesto, a teoria King Kong, conhece, eventualmente, a obra de ficção da Virginie. Então, assim, acho que tem duas leituras do filme que são muito diferentes, a depender da quantidade de informação extratextual que uma pessoa tem sobre o filme, sabe? Mas, ainda que isso esteja colocado de alguma forma lá quando ela diz que... Quando a personagem fala várias vezes nessa lógica da autoficção que ela foi atriz pornô e tal. Então, eu acho que talvez passe por aí. Assim. Eu estava pensando num outro filme, outro exemplo, enquanto eu estava aqui falando dessa coisa da atriz pornô, mas eu esqueci. Qual era? Assim, quando eu escrevi esse texto, eu pensei numa triangulação entre três conceitos. O conceito de performance na Diana Taylor, que não é uma pessoa que vem dos performance studies no campo da arte, né? É uma pessoa que pensa a performance a partir de uma lógica de arquivo e repertório. Ela tem todo um recorte assim, muito interessante. Ela, eventualmente, escreve sobre performances, mas o livro que a tornou mais conhecida, que é o Arquivo e Repertório, não é exatamente, estritamente, sobre performances, né? Mas é sobre identificação, sobre a performance como uma ficção instalada no corpo e compartilhada socialmente, que ela se transmite na história, seja a partir do arquivo ou seja a partir do repertório. O arquivo seria aquilo que está documentado, que está relacionado com lógicas de poder, e o repertório seria aquilo que não está arquivado, que não está documentado, mas que ainda assim se mantém no tempo, né, e no espaço. E a ideia de ação dissensual queer em Saint-Boursier, que é um teórico trans, e também com a ideia de pornotopia da violência. Então, é mais ou menos essa triangulação assim, teórica do texto. Quando o Preciado fala de pornotopia no livro, que eu acho um livro incrível, esse livro, o Texto Junk, assim, eu acho os dois livros mais interessantes assim, dele, quando ele fala sobre a coisa da mansão a cobertura do Playboy americano, né? E aí, assim, quando ela vai falar... Olha o meu ato falho. Porque, enfim, né? Eu também conheci o trabalho da Virginie quando o Preciado não tinha feito a transição de gênero ainda. Então, às vezes, eu penso nele ainda de outro jeito. Mas, quando ele vai falar da ideia de pornotopia, isso não está associado necessariamente à violência, mas está associado a uma lógica midiática, pornográfica, que, para ele, a imagem, a partir da segunda metade do século XX, é um dispositivo biopolítico de produção da sexualidade, né? Mas, no texto, ele não associa isso diretamente à questão da violência. Pensar a construção desse espaço pornotópico no filme, na chave da violência, é uma apropriação do texto, assim, né? Então, alguém tem mais algum comentário? Então, tá bom, gente. Queria agradecer para quem ficou até o final, por terem vindo ver o filme. Agradecer para a Gabriela por ter topado participar do debate, ter falado tão bem sobre o filme. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, adorei. Assim, acho que foi muito mais legal escutando vocês. Muito bom.